Bom, queria então, inicialmente, agradecer todas as pessoas que estiverem nos acompanhando aqui ao vivo no YouTube, né? Vocês têm já o link, né? É só entrar, ver a transmissão ao vivo, que é essa que está sendo feita agora. Então, hoje a gente tem a satisfação de ter com a gente o professor Roberto Leal Lobo, que se eu fosse colocar tudo que ele tem, vai ser complicado. Então, acho que coloquei aqui ex-reitor da USP, né? Mas foi antes também, foi pró-reitor de pesquisa, então tinha uma larga experiência, com certeza, na universidade mais importante da América Latina, que é a USP. Claro que ele teve também uma experiência também bem-sucedida numa universidade privada, que foi reitor da Universidade de Mogi das Cruzes também, né? De forma que ele tem uma visão, assim, muito clara, né? E atua há muito tempo nisso como consultor também, para poder fazer esses pontos que a gente tem aqui. Questão de gestão, produtividade, evasão, são os temas que ele vai aqui abordar. Então, avisar a todos que a gente, esse web seminário está sendo gravado, né? E ele vai depois, eu vou devidamente editá-lo, né? E vou disponibilizar numa edição mais, vamos dispor, melhor editada, né? Então, isso vai ser feito também, vai estar disponível para quem não puder hoje estar acompanhando. Então, eu já, agradecendo mais uma vez a gentileza do professor Lobo de estar se disponibilizando para falar de um tema tão importante, eu passo diretamente a palavra para ele. Então, dá início aí a sua apresentação. Por favor, professor Lobo. Muito obrigado, Hélio, pelo convite, prazer estar aqui. Queria dizer para você que, na verdade, eu nunca fui pró-reitor, eu fui vice-reitor da USP, fui diretor do Instituto de Física lá em São Carlos, depois fui vice-reitor, depois fui reitor. Essa experiência de pró-reitor não tive. Tive vários pró-reitores trabalhando comigo, mas eu não tinha experiência de ser pró-reitor, que é uma experiência interessantíssima, aliás. Bom, eu queria começar dizendo que o tema evasão, embora seja um tema que a maioria dos gestores universitários não fique muito sensibilizado com ele, nem com esse título, nem com o assunto, porque parece uma coisa assim meio burocrática, ou uma coisa meio ligada a números. Na verdade, é um tema muito importante. Eu usei esse tema por duas razões. A primeira é que, nesse momento, com essa pandemia que está aí, a evasão passa a ser uma coisa extremamente importante, porque vai significar a sobrevivência de muitas instituições. Nesse momento em que os alunos já estão saindo espontaneamente, você não pode perdê-los por descuido ainda por cima, né? Já a situação é terrível, sabe? A informação que se tem é que hoje centenas de milhares de estudantes estão largando as universidades e as faculdades. Estão pedindo transferência, estão pedindo cancelamento de matrícula. Já em 2018, 72 instituições pediram para fechar as portas no Conselho Nacional de Educação. A crise já vinha desde 2015. 2018 já foi o acirramento da crise. Agora, com o coronavírus, a situação piorou muito. Eu tenho informação do Conselho Nacional de Educação que, por exemplo, diariamente chegam 6, 7 pedidos de cancelamento, de descredenciamento de instituições. Isso vai atingir mais ou menos 200 mil matrículas, assim, de saída. Então, é um problema muito sério que nós temos que cuidar, porque nós não podemos perder aluno nesse momento. Então, a evasão tem uma outra razão de ser mencionada por mim e ter sido escolhida por mim para fazer parte desse webinar, que é o fato de que a universidade, nem as universidades, as instituições de ensino superior são como organismos. E quando se mexe em alguma coisa, na verdade, ela atua no organismo como um todo. E o organismo como um todo tem que reagir àquela situação. Então, você vai trabalhar com a evasão, isso significa, e é isso que eu quero mostrar aqui, quando você trabalha com evasão, você atua na evasão propriamente dita. Ao atuar na evasão propriamente dita, você tem que atuar na gestão. Ao atuar na gestão, você tem que atuar na pertinência e significado da universidade nas suas funções principais. A evasão é tudo isso. Para mexer na evasão,
Há uma frase do Vincent Tinto, que é um grande especialista em evasão nos Estados Unidos, de Syracuse University, que diz o seguinte: quando você faz as ações para diminuir o seu nível de evasão, você melhora a instituição como um todo. Isso é verdade. É isso que eu queria mostrar aqui, que quando a gente mexe com a evasão, a gente, na verdade, tem que tomar ações que vão melhorar a instituição como um todo. Então, vamos começar falando um pouquinho do problema da evasão, propriamente dito, né? A evasão no Brasil, hoje, está na ordem de 22% ao ano. 22% ao ano. Alunos largam as instituições, sejam elas públicas ou privadas. As privadas um pouco mais, 24%, as públicas 18%, por aí. Mas esse é o número anual de evasão no Brasil. Isso significa, fazendo as contas, um prejuízo para esses estudantes, para as instituições e para o Brasil, de 15 bilhões de reais, mais ou menos. Nos Estados Unidos, esse fenômeno da evasão foi estudado também com muito cuidado. Há um estudo de 1.700 instituições em que eles detectaram que a evasão custa aos Estados Unidos 40 bilhões de dólares anualmente. Então, esse não é um problema pequeno. A evasão é uma frustração de expectativa, é uma frustração dos alunos, é uma frustração dos objetivos da instituição. O objetivo da instituição é formar gente. Quando a pessoa vai embora, mesmo que ela vá embora e ainda leve um pouco de valor agregado, o fato de ela não ter concluído uma proposta de estudo é um fracasso para o indivíduo e para a instituição. Esse fenômeno é um fenômeno geral, não é só Brasil, nem é só Estados Unidos, na Europa também acontece. A OECD, por exemplo, se você puder mostrar, por exemplo, aqui no primeiro slide meu, primeira transparência, a gente pode olhar e ver que todos os países têm evasão. Não, desculpe, esse é o final. Teria que ter que ser lá no primeirinho lá. É isso aí. Então, se a gente olhar aqui, ó, isso são os índices de evasão no país da OECD. Então, você vê que a média da OECD, mais ou menos, 30% de evasão. Quer dizer, para cada 100 alunos que ingressam, 70 se formam e 30 abandonam no meio do curso. Os Estados Unidos não está numa situação muito boa, né? A Inglaterra também não, mas você vê países como Coreia e Japão, que são historicamente países de baixíssima evasão, tem evasão da ordem de 10%, quer dizer, 90% das pessoas que ingressam se formam. O índice de evasão no Brasil, considerando a taxa de titulação, quantas pessoas se formam em relação a 100 ingressantes, o Brasil está na faixa de 47% a 48%. Menos de metade dos estudantes brasileiros se formam. Nos Estados Unidos, eles estão entre 50% e 60%. Porque, principalmente nos community colleges, eles têm uma evasão muito grande. Bom, mas vamos então olhar como é que a gente dimensiona essa evasão, né? Então, voltamos aqui à nossa... Pode esperar se você quiser. E se quiser voltar para a tela grande, a gente pode voltar. Como é que a gente olha essa questão da evasão? Então, o que nós temos que olhar, normalmente, acompanhar os alunos que ingressaram em um determinado ano e quantos aqueles foram saindo ano a ano, que se chama acompanhamento pela coorte. Eu tenho o nome dos alunos, fulano saiu, fulano continuou, quantos se formaram daqueles que entraram. Esse é o acompanhamento do coorte. Se não puder fazer isso, a gente trabalhou muito nesse assunto e nós trabalhamos muito com a questão de calcular a evasão a partir de matrículas. Quantas matrículas eu tinha, quantas matrículas se perderam. Isso é a vantagem que você não precisa saber CPF de ninguém, você olha só o número global de matrícula, com os dados do Censo da Educação Superior, você consegue estimar a evasão com bastante qualidade. Quais são as razões por que um aluno deixa uma instituição de ensino superior? Então, se você pudesse me fazer o obséquio de passar para a terceira transparência, que é uma pizzazinha, peraí. Terceira, né? Essa pizzazinha aqui. Aí. Então, o estudo feito nos Estados Unidos, esse mesmo estudo que determinou que eles perdiam 40 bilhões de dólares por ano com evasão, esse mesmo estudo fez um levantamento com os estudantes. Por que eles estavam evadindo? Por que estavam abandonando os estudos? E
Ao contrário do que os gestores costumam informar, porque quando você pergunta ao gestor por que seus alunos abandonam a sua instituição, ele diz por questões financeiras, ou de mudança, por questão financeira, ou não tinham base. Né? A grande desculpa nossa é que aluno não tinha base, coitado deles. Entraram aqui, uma instituição os aceita sem base, aí depois deixa de ser responsável pelo fato de eles não terem base. Aceitaram sem base, mas depois que eles entram, aí a base passa a ser uma coisa fundamental, e sem base não há quem termine o curso. Então, não tem base ou tiveram questões financeiras. E aí a gente olha aqui a informação dos próprios estudantes, quais foram as razões que fizeram os estudantes abandonar. A instituição não liga para mim, né? A instituição, esse azulzinho aqui, ó, a instituição não liga para mim. Ou não vale a pena o esforço, esse grenarzinho aqui não vale a pena o esforço. Ou péssimo tratamento e serviço de atendimento ao estudante. Ou carga horária é inconveniente para mim. E aqui vem 10% problema financeiro. Mesma coisa no Brasil, a gente não se iluda. Então, quando a instituição diz que os alunos estão saindo porque estavam com problema financeiro, a gente pergunta assim, desses alunos que estavam saindo, quantos deles vieram pedir apoio financeiro à instituição ou bolsa? Aí, não vieram. Então, não estavam interessados em continuar. Na verdade, eles saíram por outra razão. Eles alegam problema financeiro, que é para a pessoa que está perguntando a eles, geralmente um funcionário da instituição, ficar satisfeito. Porque quando ele diz que é problema financeiro, todo mundo fica feliz. Ah, foi problema financeiro. Não é culpa nossa, né? Mas acontece que é culpa nossa. É culpa nossa quando o aluno sai. Muito provavelmente ele saiu por outras razões que não foram necessariamente questões financeiras. Bom, cálculo de evasão leva em conta vários tipos possíveis de evasão. A evasão pode ser de vários tipos. Só para encerrar esse levantamento da evasão, a evasão pode ser, vamos imaginar, se queira saber qual é a evasão de um curso. Alunos entraram no curso, e no meio do curso, metade foi embora. Então, eles saíram do curso. Não quer dizer que eles saíram da instituição, nem saíram do sistema. Então, há 3 tipos de evasão, na verdade. A evasão de curso, que a instituição tem que ficar atenta. A evasão institucional, o aluno sai do curso, mas não necessariamente sai da instituição. Quando ele sai da instituição, é uma evasão institucional. Ou quando ele decide não estudar mais em canto nenhum, aí é uma evasão do sistema. Cada um desses exige um cálculo diferente, uma forma diferente de ver, né? E, normalmente, a evasão de curso é maior, porque transferências é considerada evasão de curso, mas não necessariamente evasão da instituição, nem do sistema. Então, esses são os tipos de evasão, os cálculos são distintos em cada caso, mas eu não vou entrar nisso, porque isso não é muito fundamental. O mais importante aqui agora é a gente falar um pouquinho sobre a questão de como é que se combate a evasão. Além de oferecer um serviço melhor, a gente tem várias formas que mexem diretamente com a gestão, né? Então, muitas das tecnologias hoje que estão sendo discutidas, as metodologias ativas, ensino focado no estudante, todas essa maior participação do aluno no seu processo de aprendizagem, tudo isso são medidas que ajudam a combater a evasão, serviços, né, adequados e tudo mais. E a estrutura curricular, que cada vez mais o aluno quer montar o seu próprio portfólio. O aluno hoje quer se preparar para o que ele espera que vai ser a sua vida futura. Então, esse aluno quer montar um portfólio, para isso é preciso ter um currículo flexível, em que ele possa ser orientado, mas que ele possa escolher com a posição de disciplinas e de experiências educacionais, em que ele adquira esse conhecimento, né? Então, esse portfólio exige, inclusive, a capacidade de transferência e utilização de cursos em programas diferentes. Por exemplo, um aluno quer fazer um perfil dele em que ele queira tomar um curso, por exemplo, em outro departamento. Isso no Brasil, às vezes, é um problema. O aluno já entra para ser engenheiro elétrico, eletrônico, telecomunicações, se puder ainda de antenas, né? Quer dizer, faz-se assim uma super especialização desde o início,
e depois não quer que o aluno abandone, porque ele não consegue transferir para outra coisa. Depois que ele entra no curso, ele chega em um certo momento e diz, não era bem isso que eu queria, quero me transferir. Não pode, porque o número de vagas já vem desde o vestibular, desde do processo seletivo, você não pode sair. Então, esse é um dos problemas que eu estou falando, que é um problema muito estudado no mundo, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos, a dificuldade de transferência entre instituições e a falta de mobilidade entre cursos é considerado um seríssimo problema para a evasão. Isso gera muita insatisfação dos alunos e muita evasão, né? Então, mudanças curriculares, mobilidade, tudo isso tem a ver com a evasão. No final, você tem que trabalhar nisso. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos trabalhando com um problema agora de gestão. Isso não é uma questão nem individual do professor, nem individual do aluno, nem coletivamente dos alunos, nem coletivamente dos professores. Na verdade, é a gestão como um todo em que ela tem que usar sua capacidade administrativa, sua capacidade de coleta de informação, coleta de dados, sua organização em relação ao população, sua liderança, para fazer com que a instituição como um todo se mobilize para fazer um programa de redução da evasão. Então, ela tem que mexer, ela vai ter que mexer com o currículo, ela vai ter que mexer com a forma de ensino, ela vai ter que valorizar o bom professor. Como é que valoriza o bom professor? Essa é uma questão que é um dos maiores problemas e é o maior desafio que nós temos. Como valorizar o bom professor? Nós todos somos professores, mas todos nós torcemos o nariz cada vez que se fala em avaliação e premiação do professor. No fim, nós preferimos sempre olhar quantos artigos ele publicou, né? Mesmo que não seja em grandes revistas internacionais, mas quanto o número de artigos. E isso é critério de promoção, critério de aceitação, critério de qualidade, na verdade. Quando nós não temos condições, hoje, de avaliar se o professor é bom. Não é? Nos Estados Unidos, meu filho fez um doutorado lá, quando terminou uma disciplina, ele recebeu um questionário dizendo assim, estão avaliando este curso. Em particular, estamos avaliando esse professor. Então, só fazemos uma pergunta para você. Se esse professor fosse dar outro curso, você faria com ele? Sim ou não? Essa é a avaliação que eles fizeram, muito clara e objetiva. E nós não temos no Brasil nenhum critério hoje de avaliação, nem de promoção, nem de valorização do bom professor. Então, é muito difícil que a gente consiga fazer toda essa introdução de metodologias ativas que exigem dedicação do professor, que tomam tempo do professor, que dão angústia ao professor, porque ele vai ter que entrar num processo que ele não conhece bem. Então, nós exigimos uma série de coisas desses e nós não premiamos isso, nós não avaliamos isso, nós não reconhecemos o esforço feito. Então, o que acontece? A pessoa se acomoda e deixa tudo como estava. Eu recebi meu curso assim, continuarei dando meu curso assim. Por que eu vou me matar, brigar com meus colegas, aborrecer todo mundo, para não ser nem sequer reconhecido ou valorizado? Então, essa é uma questão de quê? De gestão. Isso é uma questão de quê? De gestão, novamente. Então, se não houver uma liderança que diga que isso é importante, que nós temos que mudar, porque com isso nós vamos melhorar o nosso desempenho, nós vamos melhorar, inclusive, nossos resultados, a nossa eficácia, nada vai acontecer. Então, nós vamos ficar falando sobre metodologias ativas, um ou outro professor das instituições vai usá-la eventualmente, mas isso não vai se transformar numa mudança cultural, uma mudança de procedimento. Então, esse é um problema também muito sério que sem a gestão não acontece. Todos os estudos internacionais sobre mudanças em cursos, principalmente de engenharia, que foi onde eu me dediquei mais a estudar, todos eles exigiram uma liderança forte e até carismática para poder fazer com que a instituição como um todo seguisse um novo rumo, um rumo mais moderno em relação à formação dos seus estudantes, né? Outra coisa que vai acontecer com essa questão dessa nossa pandemia é que cada vez mais os cursos online vão ser presentes, importantes. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, o MBA, que era a grande fonte de recursos institucionais, uma delas, pelo menos, está em descrédito, né? Caindo demais o número de matrículas, e os alunos estão procurando cursos curtos online, bastante focados em cima de tópicos que eles têm interesse em aprender para o seu
trabalho a curto prazo. Então, essa é uma mudança também que está acontecendo, né? Bom, então, primeiro, então, eu queria mostrar aqui, recapitular que nós falamos em evasão. Então, nós falamos em evasão necessariamente para o combate à evasão. O papel da gestão é fundamental, porque tem que mudar estruturas, mudar culturas, mudar uma série de coisas, e para isso precisa ter uma liderança, precisa ter informação, precisa ter trabalho em dados, precisa ter organização e mobilização institucional. E aí, há uma outra coisa. Os alunos hoje querem, primeiro, ter um contato com a profissão mais cedo. Nós deixamos muito para frente, normalmente, o contato do estudante com a sua profissão, seja ela qual for. Engenheiro a veterinário, né? Então, o veterinário quer mexer com o bicho. Logo que ele chega, ele quer pelo menos dar uma injeção, uma vacina, alguma coisa, né? Só não vê, leva 2 anos para ver um bicho, né? Levava, né? Eu acho que melhorou. Mas há um tempo atrás era assim, né? A pessoa fazia os cursos básicos todos, não via um animal, né? Só na autópsia. Ou na engenharia, fica estudando física e matemática e não vê um projeto de engenharia, não é capaz de fazer uma coisa que o chame, que o convoque, que o interesse dentro do que ele gostaria de ser a sua profissão. Então, esse é um outro problema sério. Como é que a gente vai remediar isso? Bom, muitas instituições, principalmente na engenharia, estão trazendo para o primeiro ano projetos de engenharia e trabalhando com grupos multisseriados, quer dizer, gente de terceiro ano, segundo ano, primeiro ano, quarto ano, todos montam um grupo, os mais experientes ensinam os mais novos aprendem então com eles e são estimulados a buscar novas informações pelo pessoal mais velho, que o orienta, e eles trabalham em projetos. Que projetos? Não pode ser projetos muito sofisticados, mas são projetos que tenham impacto social. Os alunos amam a participação dentro da sua profissão em projetos de âmbito social ligados a pessoas, ou mesmo ao meio ambiente, ou mesmo a animais, seja lá o que for. Alguma coisa que eles sintam que tem um impacto real no que eles estão fazendo na sociedade. Então, o que significa isso? Significa mudança curricular. Isso significa valorização da extensão. Isso significa o uso dos projetos de formatura para, por exemplo, trabalhar junto a empresas, para trabalhar junto a organizações. Então, a redução da evasão também passa por um aspecto de extensão e da integração da universidade com a sociedade. Como que essa integração pode ser feita? Uma vez, pode ser feita através desses primeiros projetos simples, de primeiro e segundo ano, como existe, por exemplo, no Olin College, em que se trabalha com projetos de cunho social, simples, de solução ligada muito a questões tipo sistemas digitais, ou uso de tecnologias já conhecidas para adaptação, para responder a alguns problemas, né? Mais para frente, então, seria interessantíssimo que os alunos sentissem que a instituição e os seus professores tenham conhecimento prático daquilo que eles estão ensinando, que eles falam. Para isso, é preciso que haja uma integração maior da universidade com o seu segmento. Isso aí é um assunto para outra palestra, né? Como fazer a integração da universidade, maior integração da universidade com a sociedade. Hoje, eu acho que o número de obstáculos é imenso, imenso, de ambas as partes, né? Isso dá origem a uma grande discussão, mas o que eu queria dizer é que a evasão também, para corrigir a evasão, você tem que fazer essa ligação com a sociedade. Isso vai fazer com que os alunos fiquem muito mais motivados. Mas, para isso, é preciso que os professores possam trabalhar sejam estimulados a trabalhar juntamente com empresas, por exemplo. Então, seria preciso rever a questão do tempo integral, a questão da rejeição da consultoria de professores. Consultoria de professor é uma coisa muito saudável, né? Desde que ele faça os seus relatórios, que ele esteja produzindo internamente. Se ele estiver produzindo internamente, deixa ele fazer as coisas dele, né? Para que a gente vai limitar 8 horas por semana, porque senão você é um traidor do tempo integral? Meu Deus do céu, a gente está dando aula, está publicando,
está orientando o aluno e trabalha 15 horas em consultoria, qual o problema? Eu prefiro 1000 vezes essa pessoa, uma pessoa que não dá 15 horas de consultoria, mas é um péssimo professor, não prepara a aula, atrasa na devolução das provas. Então, não são esses os critérios. Nossos critérios são critérios extremamente burocráticos e quase que repressores, né? No sentido de que a gente não gosta que as pessoas trabalhem fora. Nós achamos muito importante que os engenheiros fiquem todos em tempo integral, sem nenhum contato com as empresas. Será que isso é bom? Será que o médico que não tem paciente vai ser um bom professor? O que nós queremos realmente dos nossos professores da área profissional? Então, eu acho que é preciso rever isso. É preciso rever para que a gente possa realmente ser mais útil à sociedade. Porque depois ficam querendo pertinência e relevância da universidade. Nós mesmos pomos os obstáculos. O governo põe os obstáculos. A empresa tem seus obstáculos também. Mas nós temos que dar um primeiro passo. O primeiro passo é dizer, valorizamos, sim, a extensão. Valorizamos, sim, o contato com a sociedade. Nós vamos deixar o professor, não é só ganhar dinheiro, nós vamos valorizar essa atividade. Isso vai ajudar na sua promoção, isso vai ajudar no seu reconhecimento. Vamos dar um prêmio para o melhor extensionista do ano dentro das universidades. Vamos valorizar essa atividade, né? E, finalmente, eu acho que já está quase na hora, né? E, finalmente, eu queria... 26 minutos já. E uma das coisas que surgiu recentemente, que está em moda hoje, é que é a questão da inovação. Não é uma moda negativa, estou falando moda no sentido de que todo mundo fala dela, né? É uma coisa importante. E eu nem vou passar as transparências, que eu já estou quase em cima da hora, mas só queria dizer que o Brasil não é um sucesso na inovação, apesar do que se fala, né? O Brasil não está bem nos rankings da inovação. Estamos mal. O Brasil é um país que tem muitas amarras. Para criar, até se der para você botar só aquela transparência... Qual delas? Aquela que você tinha posto sobre comparar o Brasil com os Estados Unidos. Essa aqui, ó. Mais seguinte, essa. Essa aqui? Não, essa aí. Não. Desculpa, é de cima. Essa? Não. Essa? Não, você pulou exatamente o que eu queria. Aí. Essa? Isso. Não, desculpe. Errei. Essa aqui? Esquece, não. Não é essa, não. Perdão. É a última. A última, isso aqui. Então, se você olhar isso aqui, olha só. Eu peguei o Brasil e os Estados Unidos, não que a gente queira se comparar com os Estados Unidos, né, coitado, a gente não dá para comparar ainda, né? Mas, veja só. Então, nós estamos falando de inovação. Inovação significa que você tem uma ideia, desenvolve alguma coisa, um produto qualquer, aí ele quer comercializar esse produto, né? Afinal, o sujeito inventou alguma coisa, ele quer que aquilo traga um benefício, que é o importante montar uma empresa. Olha só como é que são as coisas. Assim. Se a gente olha, por exemplo, o Global Competitiveness Report de 2018, veja a diferença das histórias, porque são coisas que não dependem de riqueza, não dependem de cultura, não depende dessas coisas, depende de uma legislação, de um conceito. Olha só, tempo para abrir um negócio. Brasil, 80 dias. Estados Unidos, 5,6 dias. Precisa. E os Estados Unidos é o 30º. Nós somos o número 137, e eu acho que são 142, 140. Nós somos 137. Quer dizer, estou brincando, né? A gente quer inovar e a gente cria esse obstáculo de saída. Facilidade para contratar ou demitir funcionário. Brasil, 138, Estados Unidos, 3º. Cooperação nas relações de empregado e empregador, 117. Facilidade de contratar estrangeiro, 122. Aí querem internacionalizar o nosso ensino superior. Facilidade de estabelecer salário, 124. Só para mostrar os obstáculos. Então, eu digo o seguinte, o Brasil, infelizmente, é um país que veste roupa número 6 e está botando um terno número 4. É um país que está tolhido. É um país que tem muito mais criatividade e
capacidade de inovação do que realmente nós conseguimos mostrar. Por quê? Porque nós somos tolhidos por uma burocracia anti-empresa, anti-criatividade, anti-inovação. Nós lutamos contra todas essas restrições culturais, na verdade. Porque nós achamos que é assim que a gente faz. É o Estado entrando em tudo e exigindo milhões de detalhes, milhões de leizinhas que trocam todo dia. Muito difícil a gente fazer com que esses jovens que entram na inovação consigam, de fato, criar uma empresa que não seja para ser vendida para uma empresa internacional, multinacional, depois de 2 anos. Nós não conseguimos transformar a nossa inovação quase em riqueza nacional. A gente olha, por exemplo, a Índia, eu não sou especialista em Índia, mas a Índia está trabalhando com projetos que são de simples inovações para serem altamente difundidas dentro da comunidade pobre da Índia. Por que a gente não trabalha assim, né? Acho uma boa ideia. Os pobres podem pagar pouco, mas tem muito pobre. Então, a quantidade de recursos disponíveis é muito grande. Faz sucesso uma empresa que trabalha com coisas simples para as pessoas simples. Então, talvez a gente tenha que mudar um pouco a cabeça das nossas inovações. Não sei. Eu não sou um especialista nisso, eu só tenho essas dúvidas. Nós queremos crescer, mas está difícil, né? Está difícil. E acho que outra coisa também é que os professores também não são treinados para serem mentores e para ajudarem os alunos a desenvolver suas ideias do ponto de vista prático, né? Ele tem que captar recursos, ele tem que saber, tem que ter uma estratégia. Isso está sendo muito bem estudado e é um assunto que merece uma reflexão. Nossos professores precisariam ajudar mais os alunos a saber o que fazer. Não só ser centro de inovação, acho que sim, centro de inovação tudo bem, mas os professores da área profissional poderiam ter um pouco mais de conhecimento do que é fazer uma inovação. Não é só inventar uma tecnologia, mas como é que transformar essa tecnologia numa coisa concreta. É o que eu vi acontecer. Última coisa, Hélio, eu sei que você está esperando que eu termine. A última coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu vi no Brasil, eu estou nesse ramo aí há muitos anos, né? Eu voltei dos Estados Unidos em 68 com o meu doutorado, então eu acompanho, né? Quantidade de projetos brasileiros de ciência e tecnologia, que seriam projetos importantes, eventualmente, no mundo, e que sumiram na poeira do tempo, né? Nós fizemos tomógrafos e nunca comercializamos. Nós fizemos tela de computador com cristal líquido, nunca comercializamos. Nós aprendemos uma porção de coisas, vendemos projetos para a FINEP, para a FAPESP, para todo mundo, e essas coisas não foram comercializadas. A única coisa que a gente teve sucesso foi na agricultura. O resto, quase todo, nós acabamos, ou alguém nos atropelou, nos passou, ou nos comprou nosso conhecimento. Mas isso não internalizou no Brasil. Nós não conseguimos transformar isso numa indústria competitiva internacionalmente brasileira, infelizmente. Então, nós não temos competitividade internacional. Se nós olharmos a exportação brasileira de produtos tecnológicos sofisticados, é uma coisa muito fraca, né? Então, tem muitos obstáculos encontrar. Mas isso, o que tem a ver isso com a evasão? Tem tudo, na verdade. Porque a hora que, se a gente for trabalhar a evasão direito, como eu disse, a gente passa por toda a instituição, desde a gestão, os programas de extensão, contrato de trabalho com o professor, como é que a gente vê a interação com a sociedade, como é que a gente motiva o aluno, tudo isso está ligado à redução da evasão, na verdade, né? Se a gente levar a sério. Então, se a gente olhasse e disser, eu quero reduzir a evasão e vou atracar em todas as frentes, nós melhoramos a instituição como um todo. Eu acho que é perfeitamente possível, apesar que a luta é brava. Termino aqui, obrigado, desculpe aí por ter passado da hora. Bom, deixa eu então aproveitar, assim, falar um pouco das pessoas que estão nos acompanhando no YouTube, a Maria Beatriz, Carlos Rivera, o Saulo Cristianan Rodrigues, o Isaac Reutemann, a Jandira Cardoso, a Ana Elisa Carvalho de Mello, a Maria Cristina, o Oscar Hipólito. E aí, então, vou trazer, Roberto, algumas perguntas. Tem uma aqui do Rivera, que ele diz o seguinte:
senhor não acha que há um certo exagero na quantidade de aulas em sala nos cursos brasileiros? Em média, temos 20 horas semana. Não é muito? O que você acha? Muito. Nós que nós somos um dos poucos países do mundo que tem 6 horas de cálculo por semana para estudante, né? A gente acha, porque a gente tem uma tendência a achar que toda a verdade sai da boca do professor. Se o professor não falou, aquilo não existe. Então, o professor pede uma questão que não foi falada em aula, o aluno levanta o dedo e fala: professor, você não falou isso em aula. Então, o que o aluno tem de conteúdo é o que saiu da boca do professor. Essa é uma visão equivocada. Se a gente olhar, por exemplo, todas as manifestações dos alunos que voltaram do programa Ciência hoje, Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira mandou vários estudantes brasileiros para o exterior. Né? Eles voltaram e fizeram depoimentos. Se você olhar os depoimentos desses alunos, você vai ver que a grande maioria deles amou a experiência internacional e eles tiveram que se virar. Tinham poucas aulas, pouco contato com o professor. E eles tiveram que se virar, tiveram que estudar, fazer por conta própria. E é assim que é. Estados Unidos, em qualquer lugar. Você tem, é quase uma orientação. Você não precisa ficar fazendo todas as demonstrações no quadro negro. Esse negócio de quadro negro com demonstração é uma coisa que sempre foi chata. Não é que agora ficou ruim, é que agora os alunos ficam mais intolerantes. Mas sempre foi um negócio muito chato. Se você olhar os estudos que foram feitos, Rivera, você sabe disso, sobre grau de atenção de alunos no curso de engenharia, eu tenho esse dado, é assim, durante os 10 primeiros minutos da aula, a atenção é 80, de 0 a 100 é 80. Depois de 20 minutos, ela caiu para 30. Depois de 30 minutos, está em 10. Aí, depois de 40 minutos, ela se mantém em 10, e aos 50 minutos, ela sobe para 20. Sabe por que ela sobe para 20? Porque os alunos querem saber qual é a lição de casa e quando vai ser a prova. Mas, na verdade, eles se desligaram aos 20 minutos. Então, o que adianta ficar dando essas aulas que os alunos estão absolutamente desligados, a não ser meia dúzia de pessoas que têm a capacidade de se manter focados. Então, nós temos que mudar. Nós gostaríamos que os alunos fossem para a aula pensando o seguinte: o que será que vai ter de interessante hoje? O que o professor vai preparar para mim? Será que ele vai querer que eu escreva um texto? Será que ele vai querer que eu faça um problema? Será que ele vai querer que eu exponha alguma coisa? Será que nós vamos visitar uma fábrica? Sei lá. Será que nós vamos fazer uma experiência bacana? Os próprios laboratórios que nós damos é igualzinho à aula teórica. O meu laboratório, quando eu fiz engenharia, o tamanho do fio dizia onde que eu devia ligá-lo. Eu não precisava pensar no circuito, porque ele já estava ali, o técnico deixava os equipamentos e o tamanho dos fios certinho para você já ligar. Você chegava tudo ligado. Você achava que estava fazendo o máximo, estava montando um tremendo motor, mas na verdade você não criava coisa nenhuma, você não analisava nada do que você estava fazendo. Aí fica fazendo experiência de gravidade. Nós sabemos da gravidade, sabemos quanto vale a gravidade. Não precisa fazer essa experiência toda hora. Né? Então vamos fazer uma experiência, vamos dizer assim, se desse vento, o próprio ventilador, se desse vento, o que acontecia com a bolinha que caía? Né? Fazer umas coisas meio diferentes para o aluno ser desafiado. Mas o aluno nosso não é desafiado, ele só absorve conteúdo. Esse aqui é o mal, não é? É uma postura, não é propriamente a aula expositiva, é a postura de que o aluno tem que absorver aqueles conhecimentos, nunca é desafiado a criar nada, nunca é desafiado a entender uma coisa que seja surpreendente para ele. Nós não surpreendemos nossos alunos, infelizmente. Bom. Deixa eu também aqui, Roberto, fazer uma pergunta aqui do Oscar Hipólito. Quem? Oscar Hipólito. Ele está perguntando o seguinte: professor, quais as tendências do ensino superior brasileiro? Tendência do ensino superior brasileiro? Rapaz, a tendência a curto prazo é ter uma crise. Muita evasão, muita falta de dinheiro para os estudantes, muita falta de dinheiro para as instituições. Eu acho que nós vamos ter que caminhar para cursos diferentes. Existe uma coisa que é o que eu gostaria, outra coisa é o que vai acontecer. Acho que o ensino online vai crescer bastante, sem dúvida nenhuma. Há um problema grande de avaliação, a questão dos cursos online e de evasão.
Né? Se a gente olha, por exemplo, as estatísticas, e nós estamos fazendo vários trabalhos nesse sentido, de perguntar aos estudantes o que eles acham, eles se sentem mal, eles não conseguem controlar o tempo ainda nos cursos online, eles sentem que falta contato com os colegas, falta contato com os professores, eles não se sentem à vontade, mas eu acho que isso vai crescer, eu acho que os cursos tipo blended courses vai ter um crescimento bastante significativo, eu espero, que é preciso que haja, né? Agora, o que eu acho que o nosso sistema é que vai ter que ser revisto, minha opinião. A coisa mais séria no Brasil é o nosso sistema. É aquela visão de que só a universidade de pesquisa é digna do nome de instituição de ensino superior. Quando nós fazemos isso, nós frustramos todas as expectativas e todas as possibilidades de sucesso do sistema. Porque pouquíssimas instituições brasileiras têm capacidade de recursos humanos, de recursos financeiros, para ser uma universidade de pesquisa de primeira linha. Então, quando nós fingimos que todas as nossas universidades têm que ser de pesquisa e que os nossos centros universitários têm que ter cheio de doutores, quando nós exigimos esse tipo de coisa, nós temos esse tipo de expectativa, quando nós sabemos que nenhum país do mundo tem universidade para todos, porque universidade de pesquisa é uma coisa muito cara, o país não consegue manter isso. Nenhum país do mundo tem universidade de pesquisa para todo mundo, nem é porque as pessoas não têm vocação para ser pesquisador. Nós estamos formando gente para nós mesmos, não é? O nosso grande objetivo da universidade brasileira é criar aluno para nós mesmos. Então, o que nós queremos é ter um aluno de iniciação científica que, quando se formar, venha trabalhar conosco. Então, nós estamos nos alimentando. Mas nós não estamos alimentando as indústrias, nós não estamos alimentando o mercado brasileiro. Nós estamos preocupados muito em nos alimentar. Então, eu acho que é muito complicada a situação brasileira, porque nós estamos numa certa armadilha. Nós estamos fazendo uma legislação para beneficiar a gente mesmo. Nós beneficiamos sempre a presença de doutores, nós beneficiamos a formação de gente que vai ser acadêmica. Nossos doutorados são altamente acadêmicos, nossos mestrados também estão ficando cada vez mais acadêmicos. O mestrado profissional é quase uma excrescência para a comunidade acadêmica. Eu acho que a comunidade acadêmica brasileira, infelizmente, é bastante reacionária. E ela pensa muito na questão de que ela é a elite intelectual. E sendo a elite intelectual, o melhor que a gente faz é criar gente boa para nós mesmos. Gente boa que continue a nossa tradição de ser elite intelectual. Né? E isso é perigoso. Isso é perigoso. Porque se a gente observa, às vezes, até na fala, quando se fala em educação superior, que se diz que o aluno tem que ser formado para ser um cidadão qualificado, a gente fica um pouco assustado, porque cidadão é todo mundo, né? Cidadão não é quem tem curso superior. Curso superior não transforma as pessoas em cidadão. Né? Pessoas que têm profissões simples também são cidadãos. Tem o mesmo direito de ser cidadão que qualquer professor com PhD, né? Então, é uma visão assim muito elitista que eu sinto, infelizmente. Então, nós, às vezes, defendemos causas sociais, mas, na verdade, nós temos uma tendência a um elitismo que prejudica e de fazer padrões que são wishful thinking. Então, eu gostaria que todas as instituições brasileiras fizessem pesquisa de alto nível. Bom, nós sabemos que não pode ser feito assim, não há nem recursos para isso, nem recursos humanos, nem materiais. Então, nós precisaríamos recriar o nosso sistema. Quais são os objetivos de cada segmento da instituição? Que tipo de segmento de instituição nós queremos ter? Nós queremos ter universidade de pesquisa algumas? Sim. Nós queremos ter universidades que formem gente de nível intermediário profissional de boa qualidade, que trabalhem mais com mestrado, que se integrem nas suas regiões, que trabalhem no desenvolvimento regional, mesmo que não publiquem na Physical Review, na revista tipo do Qualis Internacional, mesmo que não publiquem, não tem importância, mas eles estão trabalhando regionalmente, estão tendo um papel, tem um programa de extensão forte, de boa qualidade, isso tem que ser reconhecido. Então, nós temos que olhar as instituições segundo seus objetivos, seu portfólio, sua realidade local, sua realidade cultural, sua realidade financeira, para que a gente possa ter um espectro de formações. Por exemplo,
inclusive na formação tecnológica, que é um assunto importantíssimo que nós vamos tratar também no futuro, né? E que no Brasil também é considerado de segunda, um pouco por a nossa história também, de que a gente acha que o trabalho manual é de segunda categoria. Então, a gente acaba achando que as pessoas que têm profissões técnicas têm que ter uma cultura geral. Não é necessário em lugar nenhum do mundo, né? Então, infelizmente, a gente tem assim, esses tabus sobre a formação das pessoas. Então, eu acho que a Universidade Brasileira tem que vencer isso. Eu acredito que uma revisão, um repensar sobre o sistema de ensino superior, com suas dificuldades de recursos, para que ele possa ser relevante, ela tem que fazer uma integração maior com a sociedade, ela tem que definir portfólio de instituição diferente, portfólio mais objetivo, mais realista, para que a gente possa dar o recado. O que vai acontecer? Não sei. Vamos usar mais ensino à distância? Certamente. Né? Até que ponto? Não sei dizer. Mas, como se diz, a gente sabe muito bem o que aconteceu, sabe explicar muito bem o que aconteceu depois que aconteceu. Né? Mas antes de acontecer, a gente não sabe. É que nem o movimento browniano, né? Você sabe de onde você veio, mas você não sabe. Você explica para trás, mas não explica para frente, né? Eu sei qual foi o meu traçado, que me fez chegar aqui, mas eu não sei se esse traçado vai me levar para a direita, para a esquerda, para o centro, para cima e para baixo. Então é assim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, tem expectativas. Então, eu acho que a comunidade acadêmica brasileira teria que fazer uma reflexão sobre se o que ela tem como objetivo, como ideário, é viável. Se não é viável o nosso ideário, vamos construir um ideário viável, para que as pessoas se sintam realizadas e não frustradas. Eu quero ser como Harvard. Bom, esse é o caminho da frustração, né? E não vai ser como Harvard, né, as instituições brasileiras, tão cedo. Nenhuma delas. Principalmente as de porte médio, nunca serão. Então, não é isso que nós queremos. Nós queremos ser úteis, nós queremos formar gente boa, nós queremos interagir com a sociedade, nós queremos melhorar a produção brasileira, nós queremos melhorar a riqueza brasileira, nós queremos melhorar a cultura brasileira, nós queremos integrar a nossa sociedade melhor. Vamos trabalhar nisso, né? Eu acho que é mais realista do que ficar contando com alguma coisa em que a gente não tem condições de alcançar. Existe um livro chamado Linton, que foi, se não me engano, da Boston University, e que ele dizia que as universidades têm que aprender a ser o que elas podem ser. Você querer ser o que você não pode ser é só um motivo de frustração e desperdício de recursos. Então, vamos ver. Cada um que pode fazer o que pode ser e vamos cobrar isso. Então, nós precisaríamos fazer um sistema que tivesse um portfólio de atuação, metas bem estabelecidas, um bom sistema de avaliação, né, para que as pessoas soubessem para onde elas estão caminhando, o Brasil soubesse para onde está caminhando. Eu acho que nós estamos faltando essa visão sistêmica do que está acontecendo no ensino superior. Eu espero que isso possa ser um dia construído. Por enquanto, está cada um mais ou menos por si, Deus por todos. Né? Me diz o seguinte, Roberto, você comentou todas essas questões burocráticas, né, que você levantou, inúmeras, né, que dificultam, né? Como o país, o Brasil, chegou a esse ponto de estar nesse emaranhado? Qual que é a tua visão, que você tem uma longa trajetória? Por que isso aconteceu? Por que a gente, como você apresentou vários dados aí sobre a questão da inovação, sobre essa questão de tempo para abrir uma empresa, de como contratar, o que aconteceu com o país, na tua visão, para a gente estar num emaranhado tão grande, a tua visão? A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: às vezes eu sou um pouco ácido na minha crítica, mas é para ser construtivo, não é para ser destrutivo. Então, eu não olho o lado eufórico. Eu procuro não olhar o lado eufórico, porque se está tudo bem, não precisa mexer. Agora, o que está mal é que a gente precisa mexer. Então, para poder mexer no que está mal, a gente tem que levantar as questões que estão mal. Isso parece que é uma atitude cética, crítica e destrutiva. Não, não é. É sempre uma visão de assim, isso aqui não está bem. Então, você diz assim, a produção científica brasileira, ela é grande, mas não é relevante. Aí,
você está contra a comunidade. Não, eu falei que é grande. O grande está bom. Agora precisa melhorar o relevante. Né? Quer dizer, nós estamos com grande volume sem densidade. Mas volume sem densidade dá um peso pequeno. Né? Então é isso que nós somos hoje. Temos um grande volume com pouca densidade, em várias áreas. Então, nós precisamos nos preocupar com a relevância. Então, você olha, quantos artigos o Brasil publica? Ah, muitos. Quantos desses têm citações importantes? Relativamente pouco, pelo número que nós publicamos. Quantos desses estão ligados, por exemplo, à produção de patentes? Pouquíssimos. Então, nós temos esse problema sério de que nós não estamos conseguindo transformar o nosso esforço em coisas que são relevantes para o país. Né? Desculpe, eu falei isso, eu acho que não tinha nada a ver com o que você perguntou. Não, é a questão desse maldito emaranhado que a gente tem, que acabou... por que nós chegamos nesse ponto? De burocracia tremenda, de empresa que a gente demora, estamos nessa situação. O que está acontecendo? O Brasil acha que a vida das pessoas tem que ser regulamentada pelo governo. Tudo tem que ser feito com lei. Então, é assim, tem lei para tudo. Você vai criar um negócio, então o cara vai chegar para você e dizer que tem que ter 5 metros daqui e ali, porque se o comedor do bicho não tiver a 5 metros, você vai ser multado. Então, o Brasil é o país de um emaranhado de leis. Todo mundo foi criando lei. Uma vez eu assisti uma palestra da pessoa que disse o seguinte, na Suécia, até uma palestra até do Michel Temer, ele me disse o seguinte, na Suécia, no final de um mandato, do ano legislativo, o presidente da Câmara chegou para a população, prestando conta, e disse assim, eu sinto dizer, e me desculpo, porque este ano nós tivemos que modificar 5 leis. 5 leis a gente faz em um dia. Ou não? Então, o que acontece? Nós não sabemos nem as leis que nós temos. Cada um aplica a lei do jeito que quer. Nós estamos emaranhados de lei. Será que a gente não consegue dar vontade de começar tudo de novo? Eu não sei como é que faz para sair desse rolo. Porque a quantidade enorme de leis, uma legislação complexa, confusa, contraditória, as pessoas ficam brincando de fazer lei, ficam inventando. Aí, de repente, um deputado decide que vamos botar um feriado com o nome de não sei quem. Então, é tudo na verdade, coisas que não têm importância, que não têm relevância. Então, nós teríamos que reduzir muito a nossa legislação, simplificá-la muitíssimo e ter fontes realmente também de financiamento que sejam objetivos. Eu acho que financiamento, por exemplo, para programa tecnológico, tem que olhar resultado. Eu vi na FINEP que, muitas vezes, o trabalho tecnológico virava um relatório. Mas ninguém perguntava assim, mas o que aconteceu com isso aqui, meu filho? Isso aqui foi industrializado? Esse seu equipamento está funcionando? Posso ir lá testar? Não, então, gastou dinheiro com seus estudantes, comprou equipamento e tal, e não deu em nada. Então, nós teríamos que ter, eu não sei, eu sinto que o Brasil falta um plano nacional de desenvolvimento que seja, de fato, atacando objetivos claros e metas importantes, agregadoras, multidisciplinares. Isso que eu gostaria de ver. Se assim, nós vamos trabalhar nessa direção. Então, nós vamos ter que arrumar financiamento do que foi feito, para a industrialização, ou seja lá o que for, do que foi produzido, quem vai fazer, escolher bem, né, trabalhar em cima disso, ter um foco, dizer assim, nós queremos chegar neste lugar e, sei lá. Agora, eu acho que é muito difícil a gente se desembaralhar disso, porque cada vez que se tenta reduzir alguma coisa em matéria de legislação, vão dizer que alguém está sendo prejudicado, porque a pessoa tem que ser protegida pelo Estado, ao mesmo tempo não é protegida, porque essa quantidade de leis não protege ninguém. As pessoas são todas altamente vulneráveis aqui, né, infelizmente. Então, é muito difícil, é muito difícil. Eu tenho a impressão que nós vamos ter que reolhar um pouco o nosso sistema legislativo e tributário. Eu não sou especialista nisso, não sou sociólogo, não sou historiador. Não tenho nenhuma condição de estar discutindo isso, eu tomo numa opinião.
A minha opinião é essa. Eu acho que é muito difícil no Brasil, com esse sistema que nós temos aí, a gente efetivamente ser competitivo. Quando a gente olha os dados brasileiros, seja por exemplo, do PNAD, seja desses reports internacionais, nós vemos que nós estamos muito mal. A inovação, por exemplo, o Chile está melhor que nós na inovação. O Brasil não pode perder do Chile. Adoro, gosto muito do Chile. Mas, caramba, nós somos uma potência. O Brasil é uma potência em relação ao Chile. De tamanho, de população, de tudo. Então, deixa eu aproveitar, Roberto, só te interromper, porque aí a Maria Beatriz, ela fez a seguinte pergunta. Como um país melhora a inovação se a educação básica e a formação acadêmica são anti-empreendedores? Porque você estava falando de inovação e tal, eu acho que a pergunta dela encaixa no que você falou. Certo, espera só um instantinho. Você podia repetir, porque apareceu um negócio na minha tela que não era para aparecer. Então, a Beatriz, ela pergunta assim, como um país melhora a inovação se a educação básica e a formação acadêmica são anti-empreendedoras? Pois é, porque o nosso professor não tem necessidade de ser um empreendedor. Ele, né, ele não busca muito empreendedorismo, porque ele trabalha mais nessas coisas sistemáticas. Uma vez eu recebi um telefonema de um pró-reitor de uma universidade federal brasileira, que é o seguinte, eu até estava na época que eu fazia consultoria. Professor Lobo, me diga uma coisa, como que eu faço para os meus professores darem resposta aos nossos projetos de extensão contratados com as empresas? Eles não conseguem terminar nada no prazo. Ele não consegue dar resposta objetiva às coisas que as pessoas perguntam. Por quê? Porque a pessoa não se sente pressionada. No Brasil não se cobra nada. Não é? Então é muito complicado isso. Agora, eu acho que a nossa questão do empreendedorismo e da inovação começa do berço. O filho, eu vou fazer dos Estados Unidos, porque eu estive lá várias vezes, eu conheço razoavelmente bem. O filho do americano, aos 7 anos, está ajudando o pai a consertar o motor do carro, está limpando a calha, está levando lixo, eventualmente até entregando jornal, né? Então, ele tem uma visão de como é que se mexe com as coisas, como é que se cria coisa, como é que se resolve o problema. O filho brasileiro pede para a empregada trazer água, porque ele está assistindo televisão. Então, faz uma certa diferença aí. Estou falando de classe média para cima, né? Faz uma certa diferença nessa cultura. É a nossa cultura um pouco escravagista. A gente não mexe com as coisas no Brasil. E lá fora, eles mexem com as coisas desde pequeno. Então, eles já começam na frente. A capacidade de inovação dele. Quanto que ele recebe. Se tem conflito de interesse, se não tem. Então, ele tem que abrir o projeto. Mas ele pode trabalhar no projeto. Eu acho que nós temos, novamente, que vencer os obstáculos que limitam a nossa atividade fora da universidade também. E para isso nós temos que diminuir a burocracia também, porque na verdade é uma burocracia esse negócio de 8 horas por semana, né? Um dia por semana. Depende, se não tem projeto, não precisa dar 8 horas. Se tem um projeto espetacular, meu Deus do céu, né? Vamos deixar eles trabalhar. Então, só para terminar, né? Eu queria dizer, por exemplo, a gente pega uma faculdade de odontologia da Universidade de São Paulo. Eu sei que tem gente que tem crítica, tem gente que acha maravilhoso, tem gente que não acha. Tem fundação, tem uma série de coisas. A fundação da Faculdade de Odontologia deu à Faculdade de Odontologia um clima excelente. Os alunos são felizes, os professores parece que são felizes também. E qual foi o mal que a fundação gerou lá? Eu não sei de nenhum. Pode ser até que tenha, mas eu não sei de nenhum. Então, talvez a gente tenha que mudar um pouco a nossa visão sobre o que é o ensino superior nessa época de hoje, né? Com uma integração necessária maior com a sociedade, com uma captação de recursos para fazer projetos interessantes, para fazer pesquisa, buscar captação fora, tem que ter, não há como não ter mais. Agora, nós temos que ter, por exemplo, o direito de usar o nosso patrimônio melhor. Então, para isso, você precisa de autonomia. Na verdade, você precisa de 3 coisas para a instituição de ensino superior funcionar. Precisa de autonomia administrativa e financeira, precisa ter recursos humanos e precisa ter recursos materiais e financeiros. Essas 3 coisas têm que andar juntas. Se não andarem juntas, não funciona.
Então, a falta de autonomia, não adianta ter dinheiro e não ter autonomia. Não adianta ter autonomia e não ter dinheiro. Então, é preciso que as coisas andem, caminhem mais ou menos. Então, todos os estudos internacionais que eu conheço dizem que esses são, digamos assim, os 3 pilares do sucesso institucional no ensino superior. Nós temos que buscar isso. Então, aumentar a autonomia, ao mesmo tempo com responsabilidades, buscar recursos internos e externos para que a gente possa fazer o que a gente tem que fazer, né? E recrutar bem. E aumentar, inclusive, a nossa internacionalização, porque a gente fala que tem internacionalização, mas não tem, né? O Brasil não tem praticamente internacionalização. Nós temos muito pouco contato com o exterior. E tem alguns professores, alguns estudantes que vêm para cá, outros que vão para lá, mas não é um ambiente global. Internacionalização não é ter estrangeiro só, é ter uma visão global. Essa visão global, eu acho que, infelizmente, nós ainda não temos, né? E algumas instituições do mundo fizeram acontecer isso, mais ou menos, até de cima para baixo, mas conseguiram fazer uma visão internacional importante. Eu acho que nós estamos também com essa pequena falha. Acho que nós poderíamos tentar pegar algumas instituições nossas e fazer uma experiência real de internacionalização para ver o que acontecia. Beleza. Bom, Roberto, a gente já deu as 60 já passei minutos. Da hora, eu acho. Eu queria também só, assim, para terminar, dizer que a Jandira Cardoso, que é a esposa do nosso colega, professor Roberto Cardoso, ela está participando, exatamente representando o professor Cardoso, que não pôde estar presente aqui, mas ela estava. Então, obrigado, Jandira. Eu queria, em nome, então, de todos os que estão, todos esses comentários, não deu, talvez, para fazer todas as perguntas, até pelo tempo curto, né? Mas eu vou copiar todas essas manifestações que estão lá, vou passar para o professor Roberto, e ele vai claramente, posteriormente, ou responder ou agradecer algum cumprimento que alguém fez pela palestra dele, que, pelo que eu senti dos comentários que estão lá, foi um sucesso, viu, Roberto? Isso você pode ficar tranquilo. Eu quero pedir até desculpa, porque eu tinha tanta coisa a dizer, quer dizer, porque foi o primeiro webinar que nós fizemos, né? Então, eu tinha muita coisa que está assim, represada, porque eu passei um tempo fora, que eu não discutia com o Brasil, né? Eu olhava o Brasil, eu escrevia sobre o Brasil, mas eu não discutia diretamente no Brasil com as pessoas nesses últimos anos. E eu tinha muita coisa que eu pensei, aprendi e vi fora, e refletindo e acompanhando, que eu gostaria de trazer como uma contribuição. Então, eu tentei, ficou um pouco atropelado, talvez, porque eu tentei falar de muitos assuntos, mas, na verdade, são todos os assuntos que me preocupam. Cada um desses daria um webinar, né? Com certeza. Não, a gente vai ter oportunidade, esse aqui é o primeiro de uma série, como você falou, a gente vai programar outros, porque esse tema, né, eu acabei aqui conversando com o atual presidente do CNPq, que é o Evaldo, já o convidei também, ele ficou só de acertar uma data para a gente criar também um web seminário com ele, de forma que o general Barroso também já aceitou fazer um web seminar que é sobre a FINEP. Então, eu acho que todo esse conjunto de informações, é o que você falou, tem que a gente achar caminhos para tentar, de alguma forma, resolver esses problemas prementes, porque a gente sabe que sem isso o país não vai avançar, né, Roberto? Você sabe mais do que ninguém, a gente precisa achar caminhos, né? E a gente espera também que esse novo ministro da Educação também, que a gente espera que ele também crie uma agenda importante, a questão da educação básica, que foi citada por várias pessoas que estão acompanhando aqui, a gente sabe que é um problema gravíssimo também, né? Gravíssimo, gravíssimo. Que a gente precisa achar um jeito de resgatar. Então, assim, os desafios são grandes, mas é o que você falou, né? Vamos começar com foco, como você disse, né? A gente não pode ter 10 focos simultâneos, porque a gente não vai chegar. Então, vamos achar aí vamos dizer, um consenso em algum desses temas e vamos trabalhar pelo menos para resolver isso. E depois tentar pensar nos demais, né, Roberto? Porque senão a dificuldade é grande. Então eu queria mais uma vez agradecer mais uma vez você. Você, claro, vai ter a palavra final agora, quer dizer, antes de terminar, eu passo então a palavra para você para as suas considerações finais, por favor.
Muito obrigado. Eu queria agradecer e dizer o seguinte, se eu fosse dizer alguma coisa ao presidente da FINEP, eu diria o seguinte, dá uma olhadinha na época do Pelúcio, na FINEP, veja o que foi feito lá. Eu acho que é um bom aprendizado, que teve alguma coisa que ele fez que deu certo. Então, vale a pena a gente olhar um pouquinho para trás e ver o que aconteceu naquela época, que foi uma experiência muito interessante de ciência, tecnologia e desenvolvimento científico e tecnológico, que criou muitos desdobramentos importantes no Brasil posteriormente. Quero agradecer muito a você e todo mundo que nos assistiu, né? Espero que a gente possa, uma hora, voltar a conversar e estou à disposição, qualquer coisa. Eu te agradeço mais uma vez, eu acho que com certeza vão haver outras oportunidades. Então, a todos que estão nos acompanhando também, avisar que quem não pôde assistir e quiser depois rever, esse vídeo vai estar disponível no canal também, para a pessoa poder rever com calma, né? E esperar que agora a gente vai ter, agora no próximo dia 16, que é quinta-feira, a gente dá continuidade, que é o Alexandre Patriota, que vai falar sobre estatística, né, que é um colega nosso do Instituto de Matemática, que vai estar dando. Então, eu aguardo vocês também no dia 16 e desejo, então, a todos aí um bom final de noite e agradecendo mais uma vez ao professor Roberto e a todos vocês. Eu me despeço aqui. Muito obrigado. Também me despeço, agradeço a todos que assistiram, tiveram a paciência de me assistir. Obrigado. Um abraço. Um abraço.